Bom, pessoal, vamos agora para a nossa última aula do capítulo 5. Aula também sobre o sistema endócrino, relacionando as alterações hormonais e a nossa saúde, tá bom? Peguem aí livro Trilhas, módulo 2, capítulo 5, páginas 214 a 216. Bom, gente, como nós vimos, o nosso corpo, o corpo humano, do ser humano, ele é uma máquina perfeita, não é mesmo? Ele tem cada uma das suas substâncias, cada uma das suas estruturas funcionando. Se estiver funcionando adequadamente, o corpo ele está ali saudável. Mas o que acontece se tiver alguma estrutura dessa do corpo que não estiver funcionando direito? Na verdade, a gente chama essas ações de doenças. Essas doenças, elas podem ser também causadas por hormônios, sabia? O nome dessas doenças causadas por hormônios são chamadas de alterações hormonais. Como a gente já ouviu falar, garanto que vocês já tenham ouvido falar sobre uma doença chamada diabetes. Você sabe o que significa? Você já ouviu alguma coisa relacionada a esse assunto? Eu garanto que o que você ouviu relacionado a esse assunto só é que quem tem diabetes não pode comer muito açúcar ou não pode comer açúcar, né? Isso acontece porque os nossos hormônios eles precisam ser produzidos numa quantidade adequada para que o nosso corpo ele consiga ali digerir e consiga processar todo o açúcar que entra no nosso corpo. Esse açúcar que entra no nosso corpo ele é chamado de glicose. Ele é transformado em moléculas, que é um tipo de açúcar que é responsável por trazer energia para o nosso corpo. Mas ele só vai conseguir ser processado se ele puder ser metabolizado. E ele é metabolizado através de uma substância que é produzida no pâncreas, chamada de insulina. Se o nosso corpo não produzir insulina ou se ele não reconhecer a insulina que ele produz, a pessoa pode ter uma doença chamada de diabetes, que é o quê? Basicamente, é o acúmulo de glicose, é o acúmulo de substâncias no nosso corpo que não poderiam estar lá e com isso causa uma doença chamada de diabetes. O diabetes, gente, ele não é uma doença que ocorre só em pessoas mais idosas, ele pode ocorrer em crianças também. Eu já ouvi relatos e casos de crianças que precisam tomar insulina através de injeções diárias, crianças com 5, 6 anos de idade. Então, nós devemos aí, com essa informação, porque a diabetes ela pode ser hereditária, ela pode ser genética. Então, nós devemos evitar o consumo excessivo de doces para evitar aí, talvez, uma doença como essa no futuro. Vamos pegar como exemplo o hormônio conhecido como insulina. O pâncreas é uma glândula que produz a insulina. Ela é liberada na corrente sanguínea e passa por várias células, fazendo com que elas absorvam a glicose disponível na corrente sanguínea. Quando existe muita glicose no sangue, o pâncreas libera mais insulina para que as células absorvam o excesso e o sangue volte a ter um nível equilibrado de glicose. Mas muitas coisas podem dar errado nesse processo quando alguém tem diabetes. O diabetes é um conjunto de doenças ligado ao sistema endócrino. Pessoas com diabetes tendem a possuir níveis elevados de açúcar no sangue. Existem diferentes causas e consequências para cada tipo de diabetes. Os dois principais tipos são o do tipo 1, no qual o pâncreas não produz insulina suficiente, e o do tipo 2, no qual as células do corpo não reagem à insulina como deveriam. O do tipo 2 é de longe o mais comum. Sem o tratamento, o diabetes pode levar a pessoa à desidratação extrema, coma e até mesmo à morte. Hoje em dia, uma pessoa com diabetes pode ter uma vida plena se aderir ao tratamento. Muito interessante a ação química dentro do nosso organismo, não é mesmo? Então vamos lá para as nossas atividades. Peguei página 215, número 1. Leia o texto a seguir. Vamos ler juntos? Então leem comigo aí. O gigantismo é um problema de saúde causado pela produção excessiva de hormônios de crescimento, principalmente durante as fases iniciais da vida. Pessoas diagnosticadas com gigantismo apresentam crescimento excessivo, resultando em estatura muito elevada. Aqui nós temos a imagem de um turco chamado Sultan em Londres, tá? Em 2009, ano em que ele foi considerado o homem mais alto do mundo. Olha só, gente, ele tinha essa doença chamada gigantismo,
tá? Que é uma doença ali que ela continua produzindo hormônio do crescimento durante toda a vida. Porque assim, dependendo se for homem ou mulher, vai ter ali o hormônio do crescimento sendo liberado até os seus 15 a 20 anos em quantidade grande, tá bom? Mas ali ele para, mas tem pessoas, quando não para, é essa doença chamada gigantismo. Então, esse homem, ele em 2009, ele tinha 2,47 m de altura. Em 2011, a sua altura chegou a 2,51 m, tá bom? 2,5 m. Já pensou? É muito alto, não é mesmo? Então, vamos lá. Com o estudo que a gente fez acima, qual é a glândula responsável por produzir o hormônio citado no texto? Ou seja, o hormônio do crescimento. Você lembra? Se você não lembra, volte lá para a aula número 23 para você saber qual é essa glândula. Ou então pegue no livro de vocês aí também. Então, isso mesmo, quem respondeu a glândula da hipófise acertou, tá bom? Ela é responsável pela produção do hormônio do crescimento. Tá, então vamos agora à letra B. A glândula que você citou, que é a hipófise, ela é endócrina ou exócrina? O que você acha? Ela produz uma estrutura química para dentro do nosso organismo ou uma estrutura que ela é externada? Bom, isso mesmo. Quem respondeu que é uma glândula endócrina acertou. Ela produz um hormônio que ele é utilizado internamente no nosso organismo. Agora respondam aí comigo a segunda questão. Ligue cada glândula endócrina à sua principal função. Vamos lá fazer essa ligação? Então vamos lá. Já a resposta aí para vocês. As suprarrenais, elas são responsáveis pela produção de adrenalina, os ovários pela produção de hormônios sexuais femininos e a tireoide pela produção de hormônios que regulam a atividade celular, as atividades celulares. Agora vamos responder aí a número 3. Selecione a palavra entre parênteses que completa corretamente cada uma das sentenças a seguir. Escreva essas palavras em espaços reservados. Vamos lá. As glândulas, aí você vai dizer se são endócrinas ou exócrinas, produzem hormônios que são liberados, aí você vai dizer se é na corrente sanguínea ou na superfície do corpo. E depois você vai responder. Em uma situação de estresse, a adrenalina produzida pela glândula, você vai dizer se é suprarrenal ou tireoide, provoca, aí você vai dizer se é o aumento ou redução da frequência cardíaca e respiratória. Vamos lá responder juntos? É isso mesmo, quem respondeu do jeito que nós vamos ler agora acertou, tá bom? Qualquer coisa vocês corrijam aí. As glândulas endócrinas produzem hormônios que são liberados na corrente sanguínea. E aí, responderam certo? Segundo, em uma situação de estresse, a adrenalina produzida pela glândula, aí você vai botar suprarrenal, provoca o aumento das frequências cardíacas e respiratória. Então, vamos lá responder a número 4. Leia o texto a seguir, vamos ler juntos. Os hormônios são produzidos naturalmente pelo organismo. No entanto, existem hormônios que podem ser produzidos artificialmente e que apresentam funções semelhantes às dos naturais. A insulina é um exemplo de hormônio que pode ser produzido artificialmente. Ela pode ser utilizada no controle do diabetes, da doença que a gente já falou anteriormente. Agora a gente vai responder as questões abaixo. Letra A. Que glândula do corpo humano é responsável pela produção da insulina? E aí, você lembra que glândula é essa? Coloque aí abaixo. Bom, gente, isso mesmo. Quem respondeu, a glândula chamada pâncreas, acertou. Ela que é responsável pela produção da insulina. Então, agora a letra B. Pessoas com diabetes precisam frequentemente fazer análises de sangue. Para isso, podem utilizar aparelhos como o da imagem abaixo. Que informação você acha que esses aparelhos apresentam? Justifique sua resposta. E aí, o que vocês acham que é medido nesse sangue que é colocado nesse aparelhinho? Vocês sabem? Já ouviram falar? Papai e a mamãe pode ajudar vocês aí? O que vocês acham? Bom, quem respondeu que está relacionado à quantidade de açúcar no sangue acertou, tá bom? Lembrando que o diabetes ele é uma doença que está associada com o acúmulo dessa substância do açúcar no nosso organismo, tá bom? Por hoje é só.
Aqui nós fechamos o ciclo das aulas do capítulo 5, tá bom? Sistema nervoso e sistema endócrino. Lembrando que eles em conjunto vão atuar na manutenção das nossas atividades do nosso corpo, tá bom? Então, a gente precisa aí do funcionamento em conjunto do sistema nervoso, que é a parte física, e do sistema endócrino, que é a parte química do nosso organismo. Até a próxima, se Deus quiser.